Deixa eu jogar essa tabela, até para a gente conversar um pouquinho mais sobre a situação do Campeonato Brasileiro, porque eu entendo a frustração do torcedor, mas às vezes parece que a gente está em 14º colocado, 15º colocado. Claro, era a chance, claro, não é passar pano para o que aconteceu, para as chances desperdiçadas, mas ainda somos o terceiro colocado e vamos começar a 10ª rodada na terceira posição. E até para a gente fazer um recorte desse bloco, e a gente olhar junto aqui com vocês, deixa eu pegar essa imagem aqui, e vocês vão entender a situação do Bahia dividindo por bloco, dividindo em momento do campeonato, que ajuda a gente a ter uma noção de tudo isso. Acho que ainda assim é um ponto importante. O Bahia vem com a maior sequência, são 8 jogos seguidos do Bahia sem derrota no Campeonato Brasileiro, são 8 jogos seguidos. Show de bola. E aí, aqui a gente fez o primeiro bloco, termina o primeiro bloco aqui com a pontuação de 13 pontos. A de Libertadores, essa tabela é do Menezes, tá? Depois eu deixo o arroba dele direitinho. Ele fez aqui, tem feito essa atualização, já atualizou com o jogo de hoje. Primeiro bloco desses 6 primeiros jogos, a gente vence 4 partidas, empata 1, perde 1, acumula 13 pontos. Numa projeção de Libertadores, de pré-Libertadores e de Sul-Americana, a gente consegue acumular gordura. Para uma Libertadores a gente acumula 3 pontos, para pré-Libertadores 4, para uma Sul-Americana 5. Esse segundo bloco se iniciou e o Bahia começou com um empate fora de casa, com outro empate fora de casa contra o Criciúma e um triunfo. Ou seja, dos 3 jogos desse segundo bloco, o Bahia tem 2 empates e um triunfo ainda nesse bloco, tem 2 jogos em casa contra Cruzeiro e Vasco. E o Bahia já tem 5 pontos acumulados. Para chegar nesse objetivo de Libertadores, seguir na pontuação média, na crescente, na pontuação necessária para uma Libertadores, e Libertadores a gente aqui está separando nos 4 primeiros, não é nem G6, seria mais 5 pontos que o Bahia precisa de 9 disputados, que é o Flamengo fora, que é o Cruzeiro em casa e o Vasco em casa. Ou seja, fazendo a missão de casa, fazendo a missão dos 2 jogos em casa, 6 pontos, a gente atinge novamente a pontuação da Libertadores. E ainda fica o saldo do primeiro bloco. Ou seja, a gente vencendo os 2 jogos, a gente chega ao 11 nesse bloco. Vamos imaginar, e Deus me livre, que a gente vai perder do Flamengo. Faz 6 pontos ainda nesse bloco, vencendo Cruzeiro e Vasco. Chega a 11, fica com 1 acumulado, atinge o objetivo e fica com 1 acumulado no saldo. Então fica com 1 desse e 3 do outro. Ou seja, já tem 4 pontos de saldo acumulado, visando um G4. Não é nem G6, G10 ou Sul-Americana, é visando um G4. O Bahia, vencendo as 2 em casa, ainda ficaria com esse acumulado de mais 4 pontos e atingindo, neste segundo bloco, a missão de Libertadores. Então, assim, eu entendo a frustração, que hoje era um jogo bem factível, o jogo se mostrou isso, teve a expulsão, e a gente poderia ter vencido e deveria ter vencido essa equipe do Criciúma, e hoje a gente estaria aqui contando mais 2 pontos na tabela, de liderança, comemorando, vibrando, sonhando em voos maiores, sonhando em objetivos maiores. Entendo tudo isso, concordo com vocês tudo isso, mas também é olhar esse lado que o Bahia está bem no campeonato, começa muito bem o Campeonato Brasileiro, tem muita coisa ainda para acontecer, só que pelos blocos a gente consegue ter noção. Tem um terceiro bloco, tem um quarto bloco, tem um quinto bloco, um sexto bloco e ainda um bloco extra. Ou seja, tem muito campeonato ainda. Faltam 31 jogos, 30 não, eita, 29 jogos. Já foram 29, 9, 38. Faltam 29 jogos. Muito campeonato ainda para acontecer. Mas o momento do Bahia ainda é um bom momento, é uma boa largada. Bahia atinge a mesma pontuação que fez no primeiro turno da temporada passada, em 9 jogos ainda, com mais 30 pontos a serem disputados. Acho que ainda o cenário é bacana. Vou até aqui para mostrar o da Sul-Americana também. O da Sul-Americana a gente precisaria só de mais 3 pontos, um objetivo mínimo. De uma pré-Libertadores a gente precisaria ainda de mais 4 pontos nesses 9 a serem disputados, e aí o Bahia atingir essa marca. Em todos os blocos vocês podem ver, são 3 jogos em casa, 3 jogos fora, 3 jogos em casa, 3 jogos fora, e aí a gente chega até o último bloco, bloco extra de um jogo em casa e um jogo fora. Isso aqui acontece, que até vazou daquela vez, isso acontece sempre dentro dos clubes. O problema foi que isso foi vazado daquela vez, naquela situação lá em Pituaçu, que gerou toda aquela... A meta agora é, sei lá, 3 pontos, 4 pontos, não lembro quanto era a meta, acabou vazando e gerou todo um burburinho naquela época, mas isso acontece inclusive dentro, tá? Dentro dos clubes acontece essa divisão por blocos, de fazer metas, fazer projeções aí dentro do Campeonato Brasileiro. É vencer nesses pequenos blocos, mas acho que os números mostram muito
que ainda é, é, é muita coisa a se fazer. Cadê? Vamos ajeitar aqui. E o que você queria que. Deixa eu ver aqui. Quem é aqui? Bora dar uma olhada no chat. Se o Palmeiras ganhar amanhã, saímos do G4? Cheguei, viu? Não. Pronto. Tava mostrando aqui os blocos. Se o Palmeiras ganhar amanhã, não saímos do G4. Palmeiras nem passa a gente termina a rodada na terceira posição, tá, Leite? A gente termina na terceira posição. Palmeiras só chega a 17. A gente já tem 18 pontos. Atlético Mineiro e Palmeiras amanhã fechando a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu tinha falado, né, Yuri? Você tem essa imagem aí, você pode conseguir ver melhor, porque a gente tá na frente, com relação ao acumulado, né? A gente parte para o segundo bloco com 3 pontos acumulados para uma possível Libertadores, com 4 pontos acumulados para uma pré-Libertadores e com 3 pontos acumulados para com 5 pontos acumulados, perdão, para fugir de rebaixamento, né? Esse ir para uma Sul-Americana. Não é nem fugir, uma Sul-Americana e fugir do rebaixamento, que a última posição da Sul-Americana é o terceiro acima da zona. Então, assim. Para rebaixamento é ainda menos, porque essa projeção Sul-Americana aqui, se eu não me engano, é de 49, 50 pontos, é algo assim bem, bem alto, assim, sabe? Aqui, 49, Sul-Americana. 49. Sul-Americana, o brasileiro é 45. E assim, o campeonato do Bahia, eu acho engraçado, viu, Yuri? Que o torcedor, parte da torcida, né? Que é. Lógico, a gente fala, o primeiro cara é meus 45 pontos. Acredite, pô. Se a gente conseguir uma Libertadores, vai ter torcedor em dezembro reclamando, dizendo que dava pra ser campeão. Sim. Né? Vai ter gente que vai ficar aí, ó. Mas o campeonato, se não tomasse a virada do Inter, se não tomasse 2 do Criciúma e só empatasse, eu digo, pô, se ganhasse todos os jogos, era recorde do Brasileirão e era campeão com o pé nas costas, igual Master Liga em casa na época de Play 2, que você ganhava todos os jogos, né? Então, assim, o Bahia não perde, o Bahia mantém invencibilidade, jogos fora de casa serão jogos difíceis. E é até o que eu falei antes da bola rolar, que eu digo antes a gente vinha para um jogo fora de casa, e o que a gente dizia o Bahia vai ressuscitar mais um defunto. E o Bahia do ano passado não tirava esses 2-0 nunca. Esses 2-0 que o Criciúma botou hoje, quando teve um a menos, era capaz do Criciúma fazer o terceiro, do que a gente tirar os 2-0 e empatar o jogo. Né? Então, assim, é um bloco que a gente ainda segue nesse lado positivo de não perder. Tem um jogo do Flamengo que pode acontecer tudo, né? Pode acontecer tudo e por aí vai, né? Aí, ó, a Atila tá dizendo que se o Bahia for campeão ainda vão reclamar que podia ter sido tríplice coroa. E poderia ter sido mais fácil, poderia ter sido antes. Sofreu até a penúltima rodada. Venceu, né? Mas não jogou. Era pra ter sido campeão na terceira rodada contra o Vitória. Tipo assim. Que adianta ser campeão e jogar mal? Mas pô, ano que vem precisa de reforço, que vai ser Libertadores e esse time aí não dá, não. Tipo, tirar o mérito, né? É tirar o mérito, né? Então, assim, eu acho que quem briga por título, carimbo a Libertadores. Quem foca em Libertadores acaba com uma pré ou uma Sul-Americana. E quem foca em pré vai ficar na Sul-Americana. Eu sempre acho que quando você foca em um ponto, você conquista no mínimo de baixo, né? Então, assim, tomara que esse grupo tenha na cabeça de que a ambição seja por título. Porque, no mínimo, gente, a gente vai ficar aqui pé da vida em dezembro por ter ido para uma Libertadores, por não ter conquistado um título, né? E se for para uma pré-Libertadores, a gente, meu irmão, pré-Libertadores ou Libertadores, seja lá o que for, a gente vai comer água em dezembro. Acabou. E pronto. Aí o ponto ruim quanto maior o coqueiro, maior a queda. Tipo, se você não conquistar uma Libertadores por esse começo de campeonato, vai ter torcedor também chateado, dizendo que dava e tal. A campanha, inclusive, para mim, o primeiro turno a gente vai terminar melhor do que 2019. Se continuar do jeito que tá. Sim. Continuando do jeito que tá, a gente vai terminar o turno melhor do que 2019. Né? Então, assim, é uma equipe que do outro lado tem um desespero. Eu costumo dizer o seguinte, inverta as paradas. Se fosse o Bahia que estivesse na situação do Criciúma e
precisando de qualquer jeito ganhar o jogo, e o Criciúma, na situação do Bahia, em segundo colocado, precisando ganhar para atingir uma liderança e esse jogo na Fonte Nova. Se a gente abrisse 2-0, a gente ia estar pé da vida porque tomou um empate, né? Então, assim, vai ter equipe de baixo que vai aprontar com a equipe de cima. E Cuiabá. Esse é o Campeonato Brasileiro. O Cuiabá acordou, meteu 5 aqui e meteu 5 no Fortaleza agora. Que a gente, para ganhar do Fortaleza, foi um jogo bastante truncado, né? Então, assim, o Cuiabá, o mesmo Cuiabá que eu assisti, Vitória e Cuiabá, vi 2 times fracos e falei, ainda brincando assim, eu falei assim, aí, ó, eu podia fazer um teste e jogar bola, porque no mínimo eu tava aí. No mínimo eu tava nesse bolo aí. Eu via Rildo jogar e dizia pra correr, pedalar e perder a bola, eu sei fazer isso, pô. Isso aí é fácil. Ah, jogar bola é difícil. Não, jogar bola como Everton Ribeiro, como Cauli, isso é difícil. Jogar bola como os bagres que aparecem aí, que você não sabe como vira profissional, isso aí não é difícil, não. Né? E pronto.